GJR Entrevista. Oferecimento: Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, 8h29, esse é o GJR Entrevista para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e Churrascaria Garfo e Bombacha. Copa do Mundo é na Garfo e Bombacha. Comprando a Noite Gaúcha, você ganha um chopp no primeiro jogo do Brasil, dia 13 de junho. Conosco, seguindo o bate-papo que já estávamos aqui conversando, o João Pedro Trave, agora para falarmos sobre meio ambiente, abrindo a nossa Semana do Meio Ambiente aqui na Clube 885, o biólogo responsável pela Pampiana Produções Ambientais, Lobo Guará e também a gestão ambiental do Pé da Cascata, nosso amigo João Pedro Trave novamente conosco. Bom dia, João. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leozito e Cabelinho novamente, agora mudando o tema. E aí, meu velho? Esporte para meio ambiente. Pois é, cara, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, E aí é uma semana criada para dar uma ênfase maior num aspecto que eu acho que para nossa região acho que o meio ambiente é importante para qualquer região, Sim, mas a gente aqui, acima de tudo, mas a gente aqui, a gente tem muito essa pegada, e eu acho que tu, teu pai, toda a história que vocês têm linkada a isso, cara, a importância de se falar sobre, cara. Cara, a Semana do Meio Ambiente, obviamente ela tem a criação dela para trazer temas, trazer debates, discussões, trabalhar com a educação ambiental com escolas, que deveria ser uma coisa ao longo de todo o ano, na verdade, Uhum. Mas a gente sabe que datas, elas têm uma simbologia de levantar uma bandeira, talvez começar uma campanha, fazer algo mais enfático, assim, Eu vi que tem uma agenda bem legal da prefeitura aí, até inclusive hoje de noite na UX, lá tem uns painéis sobre mudanças climáticas, enfim, o papo que tá tendo aí do El Niño e tudo mais, como é que a gente pode se prevenir, fazer algumas situações. Mas, cara, eu venho de uma família de biólogos, pai e mãe biólogos, Sou casado com a Karina, que é bióloga também, então a gente tem uma ligação muito forte com o meio ambiente, não só como um local de inspiração, de bem-estar, mas também de fazer a nossa carreira, Eu como biólogo, como gestor, como um apaixonado, eu trago elementos que eu aprendi tanto na faculdade quanto na família para fazer do meu trabalho um lugar melhor para todos. Então, assim, dentro da biologia, que é a ciência que estuda a vida, na etimologia da palavra, tu pode ir para muitos lugares. Tu pode ser um professor, tu pode ser um geneticista, tu pode ser um ecólogo, tu pode ser um cara que trabalha com resíduos. Enfim, é uma gama muito grande. Licenciamento ambiental, que é um tema super amplo, região, polêmico, mas necessário, que gera muita grana, porque tu tá lidando com pequenos e grandes empreendimentos, mas muitos são gigantes e necessitam mais ainda de um olhar ambiental com detalhes. Então, para tu ser um biólogo bem-sucedido, tu tem que ser muito criativo, hoje em dia, porque muita gente antigamente falava, tu vai estudar biologia, tu vai ser professor. Tu pode, e tá tudo certo ser professor, porque é uma das matérias mais lindas e que tu tem que transformar temas chatos, sei lá, como briófitas, pteridófitas. Eu vou te falar uma coisa. Algo que seja legal de tu entender, porque é legal. Existe uma expressão, eu não sei o que serve, mas eu lembro que eu cantava porque a dona Liane, Opa, beijo, mãe. Fazia as musiquinhas pra gente aprender, adenosina trifosfato. Cara, tinha uma música que ela criava que era um jeito que eu decorei pra passar nas provas, porque nunca foi meu forte, vamos ser sinceros, Passar em provas ou biologia? As duas coisas. Mas então é exatamente isso, cara, a importância do professor, mas é uma área muito mais vasta, como tu falaste, Uhum. É uma área muito mais vasta e que hoje entrega profissionais. Eu acho que a nossa região tem muita necessidade de profissionais dessa área, cara? Tem, cara, e eu tive semana passada em Bonito, num evento chamado Inspira Ecoturismo, feito pelo Sebrae de lá, mas conectando todos os Sebrais do Brasil. Lá eles têm o polo de ecoturismo, que é um prédio muito bonito, assim, que dentro tem como se fosse um museu ambiental, assim. E, cara, lá eles vivem de turismo de natureza, de ecoturismo, que é um pouco como começou a nossa cidade aqui, na verdade, assim, não começou, mas a gente sabe que tem aquela história do pessoal, os médicos de Porto Alegre recomendarem Canela para respirar um ar puro e tal, e aí começou a desenvolver uma hotelaria lá na região do Caracol, do Faxinal lá e tal, e a gente continua tendo a natureza, a gente continua tendo
as belezas naturais, mas a gente foi para outros caminhos, né? E não estou dizendo que estamos certos ou errados em ir para outros caminhos, eu digo outros caminhos em outros tipos de empreendimento, temáticos, enfim, que não conectam tanto a nossa história, talvez, real, mas são empreendimentos válidos e está aí girando a nossa economia. Mas eu acho que a gente pode refletir, eu, vocês, ouvintes, poder público, como que a gente pode resgatar um pouco mais essa história e aproximar um pouco mais tanto as nossas pessoas quanto as pessoas que vêm nos visitar dos nossos parques de natureza. Porque a gente tem, eles não são tão conhecidos, tirando o Parque do Caracol, que já é um cartão postal há bastante tempo, mas incentivar esse tipo de público a vir para cá também. Porque eu que empreendo dentro desse ramo, eu vejo que é diferente o público que vai para Cambará, por exemplo, buscar um turismo de natureza, é diferente vai para Foz do Iguaçu, que vai para Bonito. Os caras vão para lá buscar esse tipo de natureza. Um cara que é um ecoturista, ele quando vem para Gramado e vê toda essa aqui é quase um acessório, né? Não é o foco. O cara quer fugir disso. Mas se tu souber conduzir e mostrar que tem lugares periféricos ao centro, à avenida e tal, cara, que são tão bonitos quanto lugares como Bonito, como Cambará, enfim. Então, eu faço esse apelo, assim, como Semana de Meio Ambiente, pra gente tentar trazer esse tema também, assim, valorizar e explorar mais esse tipo de atração e uma campanha de buscar esse tipo de turista pra voltar pra Serra Gaúcha, que eu acho que perdeu um pouco a mão nisso aí. Eu acho que sim, né, cara? Quando tu tava falando, eu tava pensando, o Léo, que é um cara que também trabalha mais o turismo que eu, né? Eu totalmente leigo, mas, obviamente, né, a gente se liga nas coisas, né? Eu me lembro que, principalmente nos anos 90, né, Canela, Paixão Natural, se eu não me engano, né? Ecocidade, vários... nós tínhamos muito esse mote, e eu não tô dizendo como a gente tá conversando aqui, né? Tem os parques, a gente tem uma estrutura turística fantástica que tem que ser mantida, mas eu acho que em algum momento isso se perdeu também, de se trabalhar isso, de se entender isso como um fator relevante para a cidade. A gente vê muito pouco hoje, claro, Canela hoje é capital nacional dos parques temáticos e muito legal mesmo, a gente tem players maravilhosos, mas em algum momento isso ficou para trás, né? Ficou e não é por falta de lugar, né? Isso que eu tô trazendo aqui, não é por falta de belezas naturais. Talvez é por falta de um foco e tal, e a gente caminhou para um outro lado, que deu certo economicamente para a cidade, mas perdeu numa parte mais, que eu digo, real, né? Natural. E aí a gente tem que citar um exemplo que eu acho que todos nós, vamos botar assim, os 35 mais, né? Tô dentro. Estamos dentro dos três, né? Eu já sou 45 mais. Que a gente aprendeu muito de biologia indo no Parque do Pinheiro Grosso. Isso E há quanto tempo o Pinheiro Grosso tá fechado? Eu não tô dizendo nem que tá ali mal cuidado ou não sei o quê. Não, o Parque do Pinheiro Grosso está fechado. Olha, eu não sei se já não vai fazer uma década, cara. Olha, se bobear. Se bobear, né? E era quantas e quantas turmas de escola da nossa geração foram lá conhecer o Pinheiro Grosso e eu me lembro que a gente tinha que anotar o que a gente vê de fauna, flora, não sei o que, sabe? E aonde que tá isso, cara? Sabe? São detalhes. O Parque do Pinheiro Grosso, que é uma questão nossa, que a gente sempre falava, né? Eu lembro quando a gente fazia trabalho de escola, quais os pontos turísticos de Canela? Tu colocava o Pinheiro Grosso. Tava lá. Tava lá. E o que ele tem hoje? Tá fechado há quanto tempo? Tem um muro lá. E era isso. Um tapume, né? É. Queria conversar com o João também sobre a questão do trabalho realizado com as crianças, né, na educação ambiental, né, com a Pampiana e o Lobo-Guará. Como é que é pra ti, João, ver o impacto da educação ambiental na cabecinha dessa nova geração que viveu outras coisas do que nós, né? Nós nos criamos no meio do mato, né? Temos todas essas raízes, nossa herança aqui no mato, principalmente na nossa região que tem muito isso. Como é que é pra ti ver o impacto da educação ambiental para aquela criança que vem de Porto Alegre, que vem dos grandes centros? Cara, sabe aquela coisa de ideologia e propósito e tal? O Lobo-Guará tá muito intrínseco nisso em mim, assim, por eu ter crescido nesse meio. Eu tenho 37, o Lobo-Guará, cabelinho, faz 33, dia 5 de junho. Olha só. Então a gente tem no dia do Mundial do Meio Ambiente o aniversário do Lobo-Guará, então eu cresci no meio, né? Como eu falei com os meus pais, criando esse projeto lá no Parque do Caracol, em 1992, ele começou lá. E eu sempre falo uma frase que o projeto ele era um pouco à frente do tempo dele, no sentido da necessidade dele. Né? Porque há 33 anos atrás, 30, 25 anos atrás, como tu falasses bem aqui, as crianças
tinham mais contato com a natureza. Tinham mais liberdade na cidade de ir e vir, bicicleta, fazer a trilha, crescer fazendo brincadeira no meio da Só floresta. volta antes de escurecer. Cara, hoje em dia eu sou pai e eu não deixo, cara. Não tem como deixar, né, cara? Eu vou junto, né? Mas assim, essa liberdade que a gente tinha. Então, e aliado a isso, a evolução das telas, né? A evolução da tecnologia, que além de afastar pessoas entre pessoas, afasta pessoas da natureza, né? Então, eu vejo que hoje o nosso trabalho ele é ainda mais desafiador, tá? A gente trabalha muito com escolas da capital, né? Porto Alegre é quase o nosso carro-chefe de vendas do projeto Lobo-Guará, então vem muita gente de lá e a gente consegue ver muita diferença entre crianças daqui e crianças de lá, né? Obviamente pelo cotidiano delas, pelo dia a dia, pelo que elas vivem lá, e a ponto de ter vou dar um exemplo assim, básico, mas a ponto de um dia eu estar numa atividade lá no Ecoparque Sperry com uma criança ir lá nessa época, que é a época das bergamotas, das laranjas, enfim, né, das cítricas, a gente faz uma atividade super simples de pegar uma laranja, né, a gente para embaixo de uns pés de laranja e a gente faz um desafio para as crianças de, cara, vocês têm que abrir a laranja. Não é que nem a bergamota tão simples ali, faz o furinho e vai descascando laranja, é um pouco mais difícil de abrir sem uma faca, ou enfim. Cara, chega a bugar a cabeça de umas crianças, olham assim, tipo assim... O que eu faço com isso? Cara, tu tem dente, tu tem unha, tem pedra, tem casca de aro, tem um monte de recurso que vai indo. Mas daí, beleza, nessa brincadeira chegou um gurizinho pra mim, assim, meio envergonhado e falou assim, tio, ou prof, não lembro, mas volta e meio que tu é o tio, né? Sim, é normal. Eu não sabia que a fruta vinha assim, da árvore. Mas, pelo amor de Deus, meu guri, como assim, tia? Vem da onde, né? Não falei assim, né? Mas me explica. É que, na verdade, eu não tinha pensado sobre. Eu vou no mercado com meus pais, eu escolho lá a fruta ali. Vem da gôndola do Zafari. Praticamente isso. Ele falou assim, eu achava que vinha dele. do mercado, assim, eu não sabia que, alguém tinha que colher, tinha que botar no caminhão levar. É o esquilo que entrega. E aí eu falei, cara, olha a profundidade dessa fala dele. Cara, eu não tinha pensado sobre de onde vem a fruta, cara. Pelo amor de Deus, cara. Né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, o impacto hoje em dia é assim, a gente tinha muito a questão de falar sobre conteúdos, né? Era uma extensão da sala de aula, continua sendo. Mas hoje é muito mais uma sensibilização ambiental que tu tem que fazer, uma reflexão sobre a natureza, sobre a vida, do que simplesmente falar sobre a samambaia, o xaxim. Em alguns casos, apresentar coisas que tu pensava que era do cotidiano da pessoa. Isso. Quando tu falou, né? A gente se lembra muito quando a gente era novo, que tu saía, como eu falo, tu só volta e escurecer, né? Senão a chinela cantava, ou enfim. Cara, quantas frutas o cara pegava no meio? Tipo, o lanche era uma maçã numa macieira de uma casa de alguém. Era uma ameixa na época de ameixa na casa de alguém. Isso porque aí. todas as, cara, muitas casas, obviamente, outros tempos, todas tinham pés de Isso frutas, aí. né, cara? E hoje tu não vê isso, ainda mais uma cidade que nem Porto Alegre, vamos dar um exemplo de Porto Exato. Alegre. Eu que me criei no Menino Deus, que era muito arborizado. Esses dias eu fui lá ver a casa da minha falecida avó, que não tem mais a casa, mas andar na rua e metade das árvores se perderam. Se perdeu de alguma forma, né? Não adianta. Isso aí desconecta, né? Então, o trabalho do Lobo-Guará é esse, tentar resgatar isso, né? Tentar promover, proporcionar esses momentos. A gente sabe, eu falo pro meu time lá que assim, a gente tem um momento de ouro. Às vezes é meio turno, às vezes é um dia inteiro, mas é um momento especial que a gente tem pra literalmente plantar uma semente, entendeu? Então, assim, tratem com muito afinco esse momento, porque... E aí trago exemplos de muita gente aqui de Canela, Gramado, enfim, de outros, que falam assim, eu me lembro quando eu fui no Lobo-Guará com o Froze, com o Daniel Schlipper, com o teu pai, não sei o quê. Pô, se o cara tá me falando isso 25 anos depois, é porque eles plantaram a semente. Marcou de alguma forma. Marcou de alguma forma, entendeu? Agora que o Lobo-Guará é junto com a Broker, é sócio da Broker, tem várias pessoas dentro da Broker lá que me falam que fizeram o Lobo-Guará, a Tati do RH, se estiver ouvindo, um beijo, fala assim, pô, eu lembro de ter ido lá e me marca até hoje, sabe? Então, assim, então dá certo. Se a gente O trabalho faz. foi bem feito. Tu não precisa se tornar um Eu biólogo, acho não que precisa se tornar um ambientalista. Só se tu respeitar a natureza, entender ela e enfim, dar valor, tá ótimo. E essa questão, acho que do Lobo-Guará, né, João, Léo e ouvintes,
também tem aquela questão da memória afetiva, Isso. né? Que acaba passando de pai para filho. Eu, quando a minha filha tiver a idade certa, eu vou fazer questão que ela vá fazer, sabe? De alguma forma. Porque eu acho que isso é importante, como foi importante pra minha geração, como é importante pra geração que já tá um pouquinho já adolescente, adulta e tudo mais. E isso tem que passar de geração pra geração. Isso é um caso que é importantíssimo. Isso é a memória, como eu falo, afetiva, mas também é o que Canela sempre foi, né? Sempre foi. Sempre exatamente. foi, isso não pode se perder. E o trabalho de vocês é muito importante por isso. Isso é a memorabilia de Canela, cara. É isso aí. E dentro dessa linha que tu fala, Cabelo, a gente do Lobo Guará que sempre teve escolas como clientes, digamos assim, a gente viu esse furo no mercado, agora vamos lá, do Nicho. empreendedor, assim, esse nicho, de famílias que gostariam de viver mais experiências na natureza, às vezes não tem tempo para organizar, ou enfim, não tem tanta essa facilidade. A gente criou as Vivências Lobo Guará, que são atividades para famílias. Exatamente. Exclusivamente para famílias, com foco em alguma atividade, experiência na natureza. A gente está indo para a 3ª edição agora, que vai ser a de inverno, vai ser um roteiro colonial, assim, a gente vai fazer uma parte com erva mate, com café colonial, tour rural, assim. Então, a gente volta aqui para divulgar depois, vai ser 21 de junho, se eu não me engano. Mas exatamente para isso, beleza. E às vezes pode ser uma pílula de incentivo, pô, filhos, viu? Foi massa, foi legal. Não, trago o exemplo do nosso amigo Giazito. Ele fez com a gente a trilha do Gavião Falhado, ele não foi com a família, porque a filha dele é muito pequena. Mas ele chegou para mim depois e falou, cara, como eu não sabia que eu precisava fazer isso? Fazer uma trilha, desconectar, meu trabalho é muito estressante. Cara, eu fiz uma trilha que lá praticamente mudou minha vida. Ele falou nessas palavras, Giazito, se estiver ouvindo, um abraço. Abraço pro Jean. E tá buscando mais trilha, mais atividades assim, desacelerar a questão de trabalho, porque aquilo ali pra ele foi marcante. Então, poder da natureza. A importância disso. Espetacular, né? E termos aqui um amigo, né? Tão gente boa com esse know-how, né? A família com esse know-how. Família é referência, né? Impactando tanta gente, né? Crianças, a comunidade daqui, turistas agora também com o Pé da Cascata, Pé da Cascata, que entrega toda essa experiência também de ecoturismo. É um case que a gente trabalha bem, né? Eu fui também para buscar referências lá. O Pé da Cascata ele é um produto que mistura história, cultura e natureza, né? E a parte da natureza a gente trabalha bem nessa questão de como, quando o turista chega lá, os nossos monitores que estão lá para guiá-los da base até a cascata, eles também têm esse mesmo poder de sensibilização. Estou falando muito em sensibilização porque é mais do que educação ambiental, né? Tu falar sobre uma história de um pinhão, por exemplo, mas tu romantizar, entre aspas, o trabalho da gralha, da cutia, do bugio e tal, todo o ciclo que acontece ali até se transformar numa outra araucária, quanto tempo que uma árvore demora pra gerar o pinhão de novo, pô, já virou adulto, já até pai de família e ela tá ali ainda buscando energia. Então, a gente, quando tem a possibilidade de falar com uma pessoa sobre natureza e meio ambiente dentro dessa nossa área, a gente tem que fazer com muito amor para que a mensagem seja passada da melhor forma possível. E não tem como não citar, né, Cabelo e João, aquela que hoje agora tá até lá nas Europa, né, fazendo a sua jornada, né, mas a Anne, né, a Dani Brocker-Buera Guimarães, que lá nos anos 90 também, acredito que inspirada também no trabalho que já vinha sendo feito no início do Lobo Guará, né, João, que já fazia atividades como limpeza da base da cascata, turismo Com a Yara, aventura, junto com a Yara Pessin, né, Yara Brocker Urbani. A Yara Urbani, e que já faziam lá nos anos 90 atividades relacionadas à educação ambiental, né? Ela fala, pô, aquela época a galera não queria pagar pra andar no mato, né? Daí foi pra cidade, agora retornou. Mas ela tem essa pegada bem latente nela também. Muito legal. Eu vejo hoje, né, na nossa cidade, ainda a gente tem muita gente apaixonada. Muita gente, né? Muito. Eu acho que isso daqui a pouco meio que fica adormecido. E como tu citou o caso do Jean, né? As pessoas em algum momento elas se desconectaram, né? Seja pelo trabalho, seja por computador, celular e tudo mais. Aquela coisa de tu ter tudo à tua mão, então tu pode ver bonito, um documentário legal, fazer uma imersão em algum aplicativo, em alguma inteligência artificial. Então as pessoas estão... Em algum momento elas se desconectaram da natureza. Mas ela tá ali, né? Tá ali, tá e aqui. Elas continuam gostando, só que elas não sabem mais como fazer, muitas vezes, né, cara? Eu sempre digo assim, cara, eu, graças a Deus, conheci vários lugares pelo mundo, afora, aí Brasil também, tanto pelo surf quanto por natureza. E eu digo assim, a gente não perde pra nada. Assim, e não é uma questão de perder sobre competição, é perder sobre visual, cara.
a gente tem uma cascada do Caracol ali e aquele cenário ali é único, cara. O que a gente tem de natureza aqui, de biodiversidade, esses dias foi o Dia Nacional da Mata Atlântica, né, do bioma. Cara, esse bioma aqui, ele é ímpar. E a dimensão dele, então assim, não é porque é bonito porque tem a água cristalina por causa do calcário que puxa, vai deixar a água linda, parece um aquário. Cara, eles sabem explorar a beleza deles do jeito deles. Mas se tu comparar a floresta do Cerrado com a floresta da Mata Atlântica, cara, nem arranca. Nossa, cara. é muito mais bonito. É muito mais, né, muita biodiversidade, enfim. Mas eles têm o nicho deles. A gente tem vários nichos aqui. Mas em termos de cenários, de belezas naturais, cara, a gente não perde pra nenhum lugar do mundo. Afirmo com toda certeza. Que espetáculo. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira, né, cara? E ia sobrar assunto e conteúdo aqui com o nosso convidado de hoje no GGTR Entrevista. Que mais que a gente pode falar? Acho que era isso por Cara, hoje. senão a gente vai ficar até amanhã, né? Temos que trabalhar. Vamos liberar, A gente então. tem um bloco ainda pra pagar, não tem? Segunda-feira. Temos o último tem um bloco bloco pra pagar, mas das tudo últimas certo, né? informações, então. Joãozinho, que é o cara, né? Tenista, músico, mas principalmente, né? Surfistão. Surfista. Vai longe a coisa, mas principalmente, né? O cara que é referência pra nós aí. Não ele apenas, mas toda a família dele, né? Quando a gente fala em meio ambiente, questões ambientais, é sempre um prazer te receber, meu Muito amigo. obrigado. É um prazer estar aqui com Parabéns vocês. pelos 34 anos do Lobo Guará. 33 anos do Lobo Guará. Celebrados então nessa semana, coincidentemente, do meio ambiente. Sigam a gente nas redes sociais, ele vai ter um vídeo novo agora, dia 5, um vídeo institucional novo, narrado pelo meu amigo Pagnocin. Então vai ser um vídeo bem bonito aí que vai estar sendo lançado agora, além de outras novidades que a gente veio para contar especificamente Boa. aqui do Lobo aí, umas coisas bem interessantes acontecendo. aí. Sensacional. Te esperamos então na próxima vinda, né? E manda um abraço lá pra família, né? Pode Principalmente. deixar. E toda a equipe lá também no Lobo Guará, da Pampiana, do Pé da Cascata. Parabéns pelo trabalho, conscientizando, né? Sensibilizando tanta gente com esse tema aí que é fundamental, como abrimos o programa falando, né? O meio ambiente é uma coisa fundamental. Valeu, Joãozinho. Valeu, obrigado. Basta demais te receber aqui. 8h51, já voltamos, Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.